Fala pessoal, beleza? Gente, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre sensibilidade, tá certo? Bom, eu vou definir aqui a sensibilidade nesse vídeo, né? E possa ser que vocês encontrem aí definições diferentes em outros materiais, né? Pode ser que seja dividido por um desvio padrão e tal. Mas aqui eu vou deixar bem definido o que eu entendo por sensibilidade, tá? E aqui, gente, ó, eu vou falar a sensibilidade dentro aí da abordagem de desenvolvimento de método, de validação analítica, tá? E utilizando aí a principal técnica, né, que é HPLC, tá bom? Você vê aqui, ó, HPLC, tá? Vai ficar meio feio assim, gente, mas eu vou fazer assim manualmente mesmo para não ter que ficar editando, não ter que ficar trocando ferramenta aqui. Eu quero ganhar tempo aqui, tá bom? Então, gente, sensibilidade aí, por exemplo, lá numa validação, você vai ter o objetivo de verificar se você consegue uma recuperação, se você tem um DPR adequado, né? Então, a situação mais complicada, né, talvez seja quando você tem quantidades muito pequenas de analito, né? E isso aí acontece lá, por exemplo, quando você está trabalhando com substâncias relacionadas, né? Ou impurezas de maneira geral, tá bom? Impurezas. Deixa só um INPE aqui, tá? Então vamos lá para a sensibilidade, né, gente? Ó, a gente sabe que lá dentro da técnica de HPLC, né, a área, pensar na área da própria impureza aí, né? Colocar um izinho aqui ó, de impureza, ó. Ela é proporcional à concentração de impureza, ok? Bom, se é proporcional, gente, ó, então a área da impureza ela vai se relacionar com a sua concentração através de uma constante de proporcionalidade aqui que eu vou chamar de KI, tá? KI vezes CI, né? Então, se é proporcional, existe a constante de proporcionalidade, né? Essa constante de proporcionalidade aqui, gente, ó, é chamada de fator resposta. Não confundir, gente, ó, esse fator resposta com o fator resposta relativo, né? Esse valor aqui geralmente tem, assim, uma magnitude, uma ordem de grandeza, né? Da ordem de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 e assim por diante, né? Números grandes, né? O fator resposta relativo, até vou colocar isso aqui, ó. Esse fator resposta aqui, ele é diferente do fator resposta relativo, né? O fator resposta relativo geralmente é razão aí de dois fatores respostas, né? Então, o fator resposta relativo ele vai ter ordem de grandeza de 0,8, 1,1, ali valores, sim, não se distanciando muito da unidade, né? 0,7 e assim por diante, né? Então, os valores numéricos a gente não costuma confundir, né? A gente confunde aí, acaba se utilizando o termo fator resposta no lugar de fator resposta relativo, que não é a mesma coisa, né, gente? Então, olha, eu tô falando aí do fator resposta, tá bom? Bom, agora o que vem a ser sensibilidade, gente? A sensibilidade, acho que é melhor fazer um gráfico aqui, gente, ó, fazer um gráfico aqui. Eu vou puxar aqui, opa, um gráfico aqui, beleza. Vou fazer uma linha aqui, né? Ó, olhando para essa expressão aqui, ó, aí versus a concentração de impureza, né? Então, vou fazer um gráfico de aí versus CI, tá?
olhando a expressão, gente, ó, pode ver aqui que não tem um intercepto aqui, né? Então, o meu modelo, ele não tem intercepto, então sai do zero aqui, ó. Vou tentar sair do zero aqui mais ou menos, ó. E assim, né? Tá? Então, o intercepto é zero e a inclinação dessa curva, gente, é o KI, né? Então, o que vem a ser a sensibilidade, gente? A sensibilidade, ele é a inclinação, vou abreviar, viu, gente? Ele é a inclinação, a inclinação é o próprio fator resposta, né, KI, e ele também é a derivada da área com respeito à concentração. Né? Se eu derivar essa expressão aqui, ó, dA dC, eu tenho KI, né? Então, ó, a sensibilidade me mostra de quanto varia a área quando eu vario uma unidade de concentração, tá? Bom, e para que isso é importante, né, gente? Vamos tentar seguir a linha de raciocínio aqui, ó. Se eu tenho um alto KI, ou seja, uma alta sensibilidade, eu tenho aqui um alto valor de KI, tá? E uma baixa sensibilidade, um baixo valor de KI, tá bom? Vou apagar aqui para ficar mais fácil a gente trabalhar aqui, ó. Então, gente, ó, alta sensibilidade e um alto valor de KI. Significa que a reta ela é bastante inclinada, né? A inclinação é mais acentuada, né? Uma baixa sensibilidade e um baixo valor de KI, de fator resposta, né? Então, aqui, ó, você tem uma menor inclinação, né? Observe que aqui depende do analito, né, gente? Um analito que tem bastante grupos cromóforos vai ter uma resposta analítica mais intensa para uma mesma concentração, né? E, portanto, uma sensibilidade maior. Então, para que isso é importante, gente? Vamos lá. A gente sabe, né, que quando a gente faz uma determinação lá de uma área, de um analito, né, essa área ela pode ter um erro associado, né? A gente pode pôr assim, ó, a área que a gente obtém lá no HPLC, né? Vamos pôr que ele vem de uma distribuição. Aqui vou supor uma distribuição normal, certo? Com uma média a zero, né, desconhecida, e uma variância sigma 2, né? Significa o seguinte, que a toda vez que eu faço, pode ser o mesmo VAR, gente, eu injeto tem um resultado, vai me dar uma área. Eu injeto tem um resultado, vai me dar uma área, como se ele estivesse sendo sorteado aí de uma distribuição, né? Supus aqui normal, né? Não precisava ter fixado no normal, né? Mas só para facilitar aqui, o A0 é desconhecido, né? Então, vamos supor que o A0 desconhecido seja 2000. Né? Primeira injeção que eu faço, ele dá lá 2010. Segunda injeção, 1998. E assim por diante. Né? Então a área ela sempre varia. Tá? Agora, gente, ó, vamos tentar pegar uma outra cor aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui. Suponhamos que a minha concentração da impureza real, ela está aqui, né? Nesse valor aqui, ó, aqui, nesse ponto, certo? Aí eu faço a determinação experimental. Injeto lá o vaio, né?
faço a injeção, né? E vou ter ali posso ter uma variação diária, né? E essa variação diária, como eu disse, é regida por essa distribuição aqui, né? Então, vou ter um erro associado. Então, gente, sempre vai ter erro, né? Os resultados vão ficar dentro dessa faixa aqui, ó. Por exemplo, né? Certo? Toda vez que eu fizer uma injeção, com uma certa confiança, cai dentro dessa faixa aqui, tá? Então, se eu propagar, ó, qual concentração corresponde a uma área determinada aqui dentro dessa faixa, ó? Vamos ver, vamos puxar aqui assim os limites, né? Ó, a concentração vai ficar. A concentração experimental vai ficar aqui, ó, nessa faixa, né? Supondo que o meu analito tenha essa inclinação aqui. Mas se ele tivesse uma inclinação diferente e eu tivesse o mesmo erro na área, então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Eu estou aqui nessa linha, mais ou menos. Vou colocar aqui o mesmo erro na área, ó. Aproximadamente a mesma abertura ali. Um pouquinho diferente, mas tudo bem. Ó, vou propagar lá, ó. Tá? Aí ficou mais ou menos aqui. Até vou jogar para baixo que fica mais fácil de ver, ó. Ó, olha só isso, gente. Tá vendo? Olha de quanto a quanto a sua concentração vai variar. Eu tendo o mesmo erro na área. Isso supondo um analito aí que tem baixa sensibilidade, né? Com uma inclinação menos acentuada. Então aqui você vai ter problema, gente, ó. Pode ter problema de DPR, né? Se você estiver trabalhando lá com uma forma de recuperação, 100, né, vezes a concentração experimental, dividido por uma concentração teórica, né? Essa concentração teórica você sabe, porque você pesou um padrão, você fez as diluições, você conhece ela. A concentração experimental você determina aqui pela técnica de HPLC. Tá? Aí você tem uma recuperação que precisa estar dentro de um intervalo, por exemplo, 90 a 107, por exemplo. Se você tiver um método que tem baixa sensibilidade analítica, né? Ou seja, uma inclinação pouco acentuada, possa ser que você não consiga ter essa recuperação aqui dentro da faixa pretendida, tá? Não é isso que acontece. Aqui, gente, ó, tá vendo que eu falei que a minha sensibilidade é derivada da área com respeito à concentração, né? Mas eu posso definir outras sensibilidades, né? Eu posso falar o seguinte, ó, que a minha concentração ela é muito sensível a pequenas variações na área, né? Então, eu estou falando de outro derivado, estou falando da derivada de DCI com respeito à área. Na verdade, é 1 sobre KI, né? Que é o caso aqui, ó, gente. Ó, vamos escrever aqui embaixo, né? Eu tinha lá que agora eu fiz uma demonstração mais gráfica, né? Vamos de maneira algébrica agora, ó. A área da impureza é KI CI, tá? Se eu tenho a área experimental e eu quero determinar o CI, eu só isolo o CI, né, gente? Ó. Aí vai ficar 1 sobre KI vezes AI, né? A área da impureza, né? Agora, se o KI ele é muito pequeno, né? Aquela inclinação é pequena, né? Então, ó, se eu tenho um baixo KI, o que acontece com o inverso de KI? Ele é muito grande, né, gente? Opa, vou colocar um sobre KI aqui.
ele é muito grande, tá? Então, pequenas variações que eu dou na área que faz com que a concentração varie muito, né? Então, a gente pode pôr assim, ó. Fazer aqui por derivada, acho que fica mais claro de falar de variações, né? Vou até suprimir o izinho aqui, só para ficar mais limpo, né? Isso aqui é aproximadamente, ó, ΔC sobre ΔA, né? Então, ó, ΔC é a derivada de C com respeito a A vezes ΔA. Só que esse dCdA, ele é 1 sobre KI, né? Então, isso implica, ó, dC 1 sobre KI ΔA. Então, ó, o termo aqui, ó, 1 sobre KI, ele é muito grande. Então, pequenas variações na área causam grandes variações na concentração. Há um jeito algébrico de ver o problema, né? Bom, alguém poderia argumentar o seguinte, gente, ó. Ah, mas vamos voltar, vou escrever aqui de novo para ficar mais claro. Vamos lá, de novo, ó. Concentração da impureza é 1 sobre KI vezes AI, né? Aí fala assim, ah, mas eu não determino esse fator resposta, esse fator resposta da impureza na prática, né? Eu uso lá um padrão diluído do meu ativo, né? Então, tá na mesma, gente. Quer ver? Ó? Se você trabalhar aqui com o fator resposta relativo, né? Que é uma razão de fatores resposta, ó. Aí, sobre KP. KP é o fator resposta para o padrão, né? Então, você isola aqui, ó. KI é igual a FP. Aí a pessoa vai falar assim, ah, mas eu não determino KP. Determina sim, gente. Você não faz lá uma injeção de várias vezes o seu padrão do ativo, padrão diluído, né? Então, ó, o KP ele é igual à área do padrão dividido pela concentração do padrão. Então, eu substituo aqui, ó. KI é igual a F vezes AP sobre CP. Então, agora eu vou levar para lá, ó. Ih, gente, vai acabar a folha aqui. Como é que eu faço? Tá, vou tentar fazer uma folha só. Ah, tá. Eu consigo pôr 12 aqui. Aqui. Pera aí, gente. Não perder o foco, não. Então, vamos voltar aqui para o meu lápis, né? Então, ó, estou substituindo essa expressão aqui, ó. Então, CI aí, ó, é 1 sobre KI. Então, vai ficar 1 sobre F vezes CP dividido por AP, né? Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre F vezes CP dividido pelo AP. Vezes AI. Tá vendo, gente? Essa quantidade que aparece aqui, ó, é o seu KI, né, gente? Ó, é um outro jeito de você calcular o KI.
E da mesma forma, não importa de como você calculou ele, você calculou a partir do fator resposta relativo, mas tudo bem, você vai chegar num valor pequeno se a tua sensibilidade for pequena aqui, né? Então, na verdade, aqui, falei errado para vocês, ó. Aqui é 1 sobre KI, né, gente? Vou pôr menos 1. 1 sobre KI. Tá? Então, KI é pequeno, 1 sobre KI é grande, tá? Então, você tem pequenas variações na área, causam grandes variações na concentração, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Queria mostrar esse conceito de sensibilidade, né? Então, a gente viu o conceito de sensibilidade da área com respeito à concentração, né? Que tem uma sensibilidade associada, né? Que é da concentração com respeito à área, né? Que vai ser o inverso aí do fator resposta, tá bom? Tá aqui, né? E vocês viram, gente, que dependendo dessa sensibilidade, ele causa aí grandes problemas aí numa validação, no desenvolvimento de métodos, tá? E outra coisa, gente, vocês não precisam chegar a determinar esse KI para saber se o método é bom ou ruim. Sabe por quê? Quando vocês injetam um padrão diluído, lá, né? Padrão diluído, vocês têm lá o fator resposta do padrão diluído. Isso aí dá para ver, né? Se ele for grande, vamos por assim, 50 mil, você sabe lá que o seu F é 0,9, né? Então você tira rapidamente aí o KI, né? KI igual a F vezes KP, né? KI igual a F vezes KP. Tá? Mas a pessoa pode falar, mas eu não tô desenvolvendo métodos ainda, eu não estou validando, eu não tenho um F, né? Mas você sabe que o F não distancia muito de 1, né, gente? Pode sair um pouco fora, mas se o seu KP for bastante grande, gente, você tem um indicativo de que o seu KI vai ser grande, tá? Agora, se aqui já der ruim, já der baixo, né, significa que você pode ter um fator resposta da impureza muito baixo e, consequentemente, você pode ter problema de recuperação e também para atender TPR e etc, né? Porque você vai ter uma variabilidade muito grande aqui, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Se gostaram aí do conteúdo, por favor, deixe um like. Escreva aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma coisa para contribuir também aí com as ideias, tá bom? Falou, gente. Até o próximo vídeo.